Oi, estamos mais uma vez aqui para dar início a um tema. E esse tema não poderia ser outro senão o amor. Mas para falarmos do amor, é preciso nos dar conta de sua origem. Lacan apresenta uma versão do ser humano como falante inteiramente determinado pela estrutura da linguagem. Nós já vimos isso em nossos vídeos, é justamente por isso que ele diz que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. E na medida em que esse ser humano passou a ser submetido à linguagem e à sua estrutura, o que havia de instinto desapareceu. Lacan vai inclusive nos ensinar que, na medida em que isso que se caracterizava por instinto desaparece nesse ser como falante, o que é deixado nada mais é do que um buraco, um vazio, uma falta. Quando eu falo assim, eu já estou abordando isso do ponto de vista do real, do simbólico e do imaginário. Ou seja, todos nós, a partir do momento que nascemos, somos marcados por uma falta de todos os lados. Essa falta é uma característica fundamental do ser falante. É porque fala que perdeu o saber sobre a sua própria espécie. Isto que a biologia chama de instinto e existe nos animais. Então, o ser falante, eu já disse isso em um dos meus vídeos, é como se fosse uma ilha. Ou seja, alguma coisa não cercado por todos os lados de água, mas cercado por todos os lados de um furo, né? Por isso que em todo o processo de ensino de Lacan, essa falta vai comparecer com outros nomes, né? Como, por exemplo, furo, vazio e etc. É justamente porque na origem desse ser falante está o vazio, o nada, um buraco sem fundo, é justamente por isso que se inventou o amor. Então, a diferença, por exemplo, que poderíamos estabelecer entre o amor e o desejo é que há desejo porque há falta. E é justamente para tentar vir suprir essa falta, que nós sabemos que é impossível, que faz parte da estrutura do ser humano, que se inventou o amor. Não há o amor entre os animais. O amor foi uma invenção humana. Então, é exatamente a partir daí que o Lacan inicialmente vai tentar marcar uma diferença entre o amor e a paixão. Ele vai chamar o amor como paixão imaginária, é um amor que visa o outro como objeto. É um amor que se envisca, que gruda nesse outro, porque essa é a sua busca desenfreada para tamponar a sua própria falta. Não é à toa que todos nós sabemos que uma paixão, o que domina esse sentimento chamado amor, que se dá no nível imaginário, é que queremos ser amados por absolutamente tudo. Queremos que o amado venha suprir a minha natureza faltante. E como isso é impossível, amar do ponto de vista da paixão se torna um inferno. Podemos dizer, inclusive, inferno de quê? Inferno
de paixões desenfreadas, cujas exigências em relação ao outro é impossível de serem cumpridas. E temos também uma outra forma de amor, da mesma forma que o amor-paixão se inscreve no imaginário, temos o amor que se inscreve no simbólico, e que, ao contrário do amor-paixão, não visa o enviscamento, o grudamento, a posse do outro como objeto, mas visa, sim, o ser. Esse amor que se inscreve no simbólico e visa o outro como ser é muito interessante, porque o que nós aprendemos com o Lacan é se dar conta de toda a complexidade que caracteriza isso que chamamos de ser humano. Então, o que seria esse amor que visa o ser? Em primeiro lugar, já falamos, ele se inscreve no simbólico. Obviamente, por se inscrever no simbólico, um amor que não se torna, como na paixão, um inferno. Mas, como nós estávamos dizendo, o desejo diferente do amor visa o outro como objeto. E aí nós podemos estabelecer uma relação comparativa do desejo com a paixão, porque a paixão também visa o ser como objeto, né? Um objeto a serviço do amante, porque todo apaixonado não quer ser amado. Ele quer ser amado exatamente do modo pelo qual ele acha o que significa ser amado. Então, ele vive cobrando provas de amor. E nós sabemos o impossível de uma prova de amor. Bem, mas agora, já que diferenciamos inicialmente dois tipos de amor, o amor-paixão, que se escreve no imaginário, e o amor que visa o outro como ser, que se inscreve no simbólico, vamos voltar à eterna pergunta do ser humano, afinal de contas, o que é o amor? O que nos interessa é destacar que o amor é uma invenção do homem. Invenção para suturar ou conviver com a falta. Enquanto o amor-paixão visa a sutura da falta, o amor visando o outro como ser convive com a falta. E Lacan, quando se pergunta de forma genérica o que é o amor, ele vai dizer que é impossível se definir o amor. É justamente por isso que em suas obras, em seu ensino, nós sempre vamos encontrar a abordagem de uma espécie de amor, de um tipo de amor. Então, o que o Lacan está querendo dizer é que pode-se falar dos amores, amor-paixão, o amor que visa o ser, e nós vamos ver no decorrer desses vídeos uma série de modalidades do amor em Lacan. Mas dizer verdadeiramente o que é o amor é impossível. E é justamente dessa impossibilidade que nasceu a poesia. E quando a poesia surge, ela coloca de uma certa forma o amor ou como sentimento da paixão, em que o amante sofre desesperadamente, ou o amante se dirigindo ao ser do amado. Na tradição poética, é muito mais numeroso, vamos dizer assim, os poemas em que o tema é o amor-paixão, do que o amor tendo como visada o ser. Mas agora, se é impossível definir o amor,
como é que eu posso colocar o amor? O amor foi inventado, e eu já disse isso aqui, mas estou repetindo, pela própria natureza faltante do ser falante. Então, o amor é uma invenção do homem. O desejo faz parte da estrutura do homem, que tem como característica um vazio. E por causa disso, a natureza humana tem como característica básica, fundamental, o desejo. O amor não. O amor, segundo Lacan, foi a primeira invenção do homem para tentar suturar essa falta que caracteriza a sua estrutura. Vocês sabem que em todos os meus vídeos eu tenho uma preocupação muito grande com a transmissão do Lacan, de tornar acessível essa transmissão sem que essa cometa desvios ou mesmo traições ao ensino do Lacan. Estou chamando como traições explicar algum conceito, alguma ideia do Lacan que nele não vai se encontrar. Atualmente vivemos um momento que, tal como Freud, o que mais se faz é falar em Lacan e deformar o que ele disse. Portanto, lendo um trecho do Seminário 1 falando sobre o amor. Essa leitura tem também como objetivo mostrar que nem sempre o Lacan é hermético, é aquele que escreve e que ninguém entende o que ele disse. Então, vamos. Aprendam a distinguir agora o amor. O amor como paixão imaginária do dom ativo que constitui no plano simbólico. O amor daquele que deseja ser amado é essencialmente uma tentativa de capturar o outro em si mesmo como objeto. O desejo de ser amado é o desejo de que o objeto amante seja tomado como tal, enviscado, submetido na particularidade de si mesmo como objeto. Aquele que aspira a ser amado se satisfaz muito pouco, isto é bem sabido, com ser amado pelo seu bem. Sua experiência é ser amado tão longe quanto possa ir a completa subversão do sujeito numa particularidade, e no que essa particularidade possa ter de mais opaco, de mais impensável. Queremos ser amados por tudo, não somente pelo nosso eu, como diz Descartes, mas pela cor dos nossos cabelos, pelas nossas mãos, pelas nossas fraquezas, por tudo. O amor, não mais como paixão, mas como dom ativo, visa sempre, para além da cativação imaginária, o ser do sujeito amado, a sua particularidade e os rodeios. Pode mesmo admitir os erros, mas há um ponto em que para. Um ponto que só se situa a partir do ser. Quando o ser amado vai muito longe na traição de si mesmo e persevera na tapeação de si, o amor não segue mais. E aí, o que é muito importante, esse trecho agora que eu vou ler de Lacan é aquele que vai associar o amor com o ódio. Nós já aprendemos com Freud, inclusive, o ódio antecede o amor, o que Freud vai chamar, vamos dizer assim, de a primeira fase do erotismo, que se caracteriza por uma identificação muito específica. O que interessa e que dá prazer ao eu, ele incorpora. O que dá desprazer, ele destrói. E é isso que caracterizaria o amor narcísico enquanto tal.
Mas nós sabemos que Freud foi o primeiro a falar que é impossível se pensar o amor sem o ódio e vice-versa. Bem, o ódio é a mesma coisa. Há uma dimensão imaginária do ódio, na medida em que a destruição do outro é um polo da estrutura mesmo da relação intersubjetiva. Aí mesmo a dimensão imaginária é enquadrada pela relação simbólica e por isso o ódio não se satisfaz com o desaparecimento do aniversário. Se o amor aspira ao desenvolvimento do ser do outro, o ódio quer o contrário, seja o seu rebaixamento, seja a sua desorientação, o seu desvio, o seu delírio, a sua negação detalhada, a sua subversão. É nisso que o ódio como amor é uma carreira sem limite, né? Então nós percebemos que ele fala do amor de forma genérica, fala do amor como sentimento da paixão, o amor como aquele que visa o ser do outro. Freud também nos ensina, e Lacan, nesse momento, será o mais radicalmente freudiano, radical no sentido de seguir ao pé da letra, que amor e ódio caminham juntos e de mão dadas. Até a próxima.